Meus queridos, vamos abrir o texto sagrado no livro de Esdras, capítulo 3, simplesmente 3 versos. Capítulo 3, verso 10 ao 13. Quem tiver o pergaminho, abre o pergaminho. Quem tiver Bíblia, abre a Bíblia. Quem tiver smartphone, enfim. Por fim, na última instância, quem não tiver nada, daquele crente mais descomprometido, aí você vai olhar para cá e vai entender que tem um projetor aí para você acompanhar conosco. Amém? Mas eu sou daquela época de que quem puder trazer a Bíblia, traga a Bíblia. Amém? Capítulo 3, verso 10 diz assim, olha: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, por grupo, louvando, rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom e sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilou em altas vozes, quando louvava o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o que o povo, as vozes de júbilo e de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava em tão altas vozes, que o som não se ouvia de muito longe. Amém? Meus amados, é um texto que eu preciso, de certa forma, com Babilônia, e depois volta na liderança de Esdras, Neemias e todo aquele pessoal que reconstruíram o templo, fazendo o fundamento da reconstrução do templo. Houve uma sensibilidade muito grande, principalmente dos veteranos, um choro, não é? E depois houve um barulho de alegria muito grande por parte dos novatos. E diante desse episódio, eu quero pensar com vocês, contigo, de forma especial comigo, o que me faz chorar e o que te faz chorar. Vamos juntos? Me faz chorar. A princípio, nós interrogarmos mediante esse questionamento, a primeira coisa que a gente vem dizer: o pastor vai falar de choro, o que me faz chorar é as brigas com o esposo, é o problema com a droga, da violência. Eu não quero falar meramente de um choro que simplesmente se retraz a ideia negativa. O choro, ele abrange um leque imenso. Alguém pode chorar com raiva, alguém pode chorar de medo, alguém pode chorar de alegria. E eu considero particularmente o choro um dos sentimentos mais profundos do ser humano, com exceção àquele choro falso, com exceção àquele choro teatral. Mas o choro autêntico, verdadeiro, ele expressa o mais recôndito da alma do ser humano. E aí eu queria pensar com vocês como de fato desenhar esse episódio em que o texto diz que eles não choravam, não porque o templo estava concluído, mas eles choraram quando as bases do templo foram louvando, glorificando o Senhor. Dignidade dura para sempre sobre Israel. E o povo jubilou da casa do Senhor. Vamos repetir a última parte do verso 11. Vamos lá? Diga aí: todo o povo, um grande brando, quando louvaram ao Senhor. Eu queria pensar com vocês quando diz assim: e todo o povo levantou um grande brando, ou em altas vozes,
E eu não sou aquele tipo de crente que gosto de berrar, de fazer maior. Agora eu só sei de uma coisa, que o povo de Deus tem que celebrar o Senhor com vida. Amém? O povo de Deus tem motivo suficiente para celebrar o Senhor com alegria. A Bíblia mostra aqui, meu amado, quando lançaram seus fundamentos, eles brandaram, eles celebraram com a alma. E eu fico pensando quantas das vezes a gente vê os crentes que vai ao culto, mas parece mais uma coisa realmente ovacionasse, ninguém batesse palma, ninguém de fato fosse contagiado por aquele sentimento provocado naquele caldeirão. Aí eu fico pensando na política, a gente fica pensando no esporte, em toda sorte de coisa. Há uma sensibilidade movida de emoção, de sentimento, de choro, de todo esse emaranhado que a gente não sabe como definir. A gente vem para a igreja e a gente diz, não, mas eu não entendo porque Joaninha grita demais. Eu entendo que a pessoa tem que gritar, se for louvar, com o sentimento certo, com racionalidade certa. Agora, enquanto uns se expressam sem racionalidade nenhuma, outros querem um culto totalmente desprovido de sentimento. Amém? E a igreja tem que entender que eu não tenho de propagar o sentimentalismo. Eu não estou dizendo isso, mas eu quero dizer a você que o culto por si só, a vida do cristão é marcada, meu amado, de emoção. A nossa vida é marcada realmente de sentimentos que de fato ele traz à nossa memória esse choro aqui que a gente não tem como discernir se é um choro de tristeza, se é um choro de alegria, se é um choro de esperança, se é um choro de lembrança, de nostalgia. É uma coisa que eu não tenho como definir. E aí eu volto a dizer, não estou conduzindo vocês a viver uma vida de sentimentalismo barato. Mas também quer dizer a vocês que a minha e a tua vida é marcado por sentimentos. Amém, amados? E esse texto nos faz pensar sobre isso. Diz porque eles começaram a louvar, eles começaram a jubilar o Senhor em alta voz, louvando, glorificando o nome do Senhor. Diz, porém, muitos dos sacerdotes, levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, enquanto os celebraram em alta voz. Júbilo, a palavra júbilo, traduzido para o nosso vocábulo mais aportuguesado, significa alegria. Eles, enquanto estavam vibrando com aquela conquista, outros estavam vivendo uma nostalgia, diziam, olha, começaram a chorar. E aí a gente não sabe se esse choro era um choro de quê? Um choro de alegria ou um choro de remorso, de tristeza? Está observando o quanto o choro representa muita coisa? Alguém pode estar chorando, mas coitado de fulano está chorando, mas aquele choro renova ele. Alguém está chorando, mas aquele choro transforma. Alguém está daquela forma, mas aquele está realmente... Eu fico pensando, eu acho estranho quando alguém não chora. Se você quer ver eu realmente totalmente estranho, eu não chorar. Porque muitos de nós ficamos presos igual uma panela de pressão, entendeu? Cada um tem sua estrutura. Uns choram mais, outros menos. Agora, alguém tem que ter seu sentimento e tem que exteriorizar esse sentimento. Porque quando não exterioriza, você vai vivendo aqueles dilemas, aqueles complexos. E vai embutindo aquele dentro, e ali daqui a pouco está o corpo encriquiando, morrendo assim. Por quê? Porque ninguém aguenta viver essa vida igual um vidro desse. É necessário chorar, rir, de sentimentos. E aí esse episódio nos faz pensar sobre essas dicotomias nossas, essas polaridades nossas, né? Simone me ignora que diz que eu consigo fazer um enterro de manhã e ir para, como é que diz, para um casamento à noite. Se tiver por si só, requer de mim, de você, essa flexibilidade, meu querido.
Eu não estou mandando você deixar de ter uma cara aqui, outra acolá, Jobson, mas a gente precisa, de certa forma, ter essa capacidade de saber chorar, de saber rir, de saber viver justamente dentro dessa montanha russa de sentimentos. Aí muitas vezes a gente quer viver sendo daquela coisa linear, né? Mas o texto deixa bem claro que quando eles viram ali, uns começaram o que? A se alegrar. Os mais novos, grande conquista. Agora, quem talvez viu, talvez não, os que viram, os veteranos viram o templo talvez mais forte, mais suntuoso, quando viram aquelas bases, mas começaram talvez a sentir saudade do tempo mais. E aí vem o saudosismo, né? As lembranças da infância. Se existe uma coisa que marca em nossas vidas, seja ela boa ou ruim, chama-se infância. Já observou, não? A gente acha que o pão era melhor, que o dindim era melhor, que o picolé feito de açúcar com tinta era melhor, porque as marcas da infância, de fato, verdadeiramente, elas nos marcam. Não é isso? E você vê que, eu acho que era isso que estava acontecendo com esses sacerdotes. Muitos, porém, dos sacerdotes, levitas, chefes dos pais, já idosos, né? Que viram a primeira casa, choraram em alta voz. E aí eu quero abrir o parênteses. Não engula choro, não engula sentimento, expresse o sentimento. A gente é daquele tipo de gente que é forte não chora, gente que é isso, não significa. Agora também não é um choro assim, né? Como diz que enterro de pobre é uma coisa, enterro de rico é uma coisa. Tem a gente que não chora não, eles esperneiam. O choro tem que ser proveniente do coração. Não é um berrado, não é uma latumia, me desculpa a expressão chula, é um sentimento da alma. Isso deve fazer parte da minha e da tua caminhada. Os sacerdotes, os idosos, choraram em alta voz, em altas vozes, melhor dizendo, quando na vista foram lançados os fundamentos dessa casa, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Analise comigo, a mistura do choro dos idosos com a alegria dos jovens. E não disse que era uma coisa assim, tipo a oração de Ana batendo os lábios, não. Eu acho que mais ou menos uma histeria tomou conta daquele ambiente, tal forma que quem ouvia de longe já não sabia se era um enterro ou era uma festa. Não é verdade? Já o sentimento era tão profundo que não sabia identificar se era choro ou era alegria. E aí qual é a moral da história? Eu quero dizer que a gente esse emaranhado de coisa, de choro e de alegria, amém? De cruz e de coroa, de oásis e de deserto e de oásis. Só que muitos da gente quer viver só no deserto, só na alegria. Não, a gente vive dentro dessa mistura que nem eu e você consegue o quê? Defini-lo. E aí o texto, meu querido, prossegue dizendo isso, né? Mas o quê? De um lado um chorava em alta voz, de outro jubilava com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava em altas vozes, com o som de que se ouvia de muito longe. Ou seja, não era uma coisinha pequena, não tinha caixa acústica, não tinha som como a gente tem hoje, mas de longe eles ouviam o choro, eles ouviam o sentimento. E aí eu vejo Jesus dando esse exemplo. Ele sem pastor, eu fico vendo, a igreja precisa ter esse mesmo sentimento, se condoer com a dor alheia, se condoer com aquela pessoa que está
vivendo momentos. E muitas das vezes nós, crentes dessa atual geração, somos um povo movido, sabe de quê? De um sentimento profundo assim, de frieza, de dureza. Dá para se entender isso? Morre um. Eu fico vendo isso dentro do Facebook, né? Morreu fulano, aí ele bota sentimento para fulano de tal, meus pesos, não sei o quê. Não dá 2 segundos, aí já posta uma foto que não tem nada a ver com aquele sentimento. Não é verdade? Sim ou não? Uma hora a pessoa está com o cara bem... Depois, meu querido, a vida tem que ser marcada por autenticidade. Uma das coisas que eu gosto de uma pessoa, que a pessoa tem que ser autêntica. Tem que ser ela mesma. Esse povo foram eles mesmos. Os velhos choraram. Os jovens jubilaram. Porque eram sentimentos dos mais diversos. Por isso que eu ignoro alguém, com exemplo, que não consegue entender o outro. Ele só é bom se fizer como ele é, se for como ele for. Isso não existe. Cada um da gente tem forma diferente de reação, de sentimento. Amém? E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essas diferenças. Mas a gente muitas vezes bitola, vamos supor. O que é bom para a igreja? Dessa forma. E muitas das vezes o sentimento é expresso de diversas formas. E um dos tais é o choro. O choro realmente tem esse leque de diversidade. Por isso, quando alguém estiver chorando em você próprio, a pergunta que eu quero fazer: o que te faz chorar? E não é meramente coisa ruim. Pode ser coisas muito boas, boas recordações que podem nos fazer chorar. Uma contrição, um arrependimento. Esse hino que Carol cantou, voltar ao primeiro amor, deve nos fazer chorar. E esse choro deve produzir em nós, vamos lá, Romário, para o encerramento, para a aplicação, por favor. Deve produzir isso daqui. Vamos lá? O que é que diz? Eu dizendo a você, chore com sentimento no coração. Amém? Chore com o olhar do Senhor. Chore a partir do viés do que de fato as pessoas possam ver Deus através do nosso choro, dos nossos sentimentos. Amém?